Sexto relatório. Uma chamada à ação. A nossa missão tem sido observar a intervenção alienígena no mundo hoje e prover a vocês os nossos comentários e nossa perspectiva. É uma tarefa difícil e é uma mensagem difícil. Entendemos os problemas que as pessoas possam ter em receber esta comunicação. Elas podem questionar o nosso método de comunicação. Elas podem questionar certamente a nossa realidade e identidade e a confiabilidade de nossas palavras. Elas podem questionar a realidade que nós estamos apresentando. E talvez a tentação de negar estas coisas será grande para algumas pessoas. Contudo, o que irá realmente possibilitar que você ouça as nossas palavras e saiba de sua autenticidade será a vossa capacidade de responder com o saber profundo dentro de você mesmo. Através dos nossos discursos, nós temos nos referido à realidade do conhecimento, à inteligência espiritual que vive dentro de vocês. Nós temos falado da importância central disto em vossa preparação para a comunidade maior. Nós temos falado dela como verdadeiro poder que capacita vocês a verem além de todos os enganos e manipulações da intervenção. Nós temos falado dela como o poder inerente que os coletivos não usam e não reconhecem, o conhecimento. Este conhecimento não é como uma potência militar. Não é algo que você pode usar para ganhar coisas pela força ou para oprimir ou dominar outros. Ela é a inteligência espiritual maior que você compartilha com o Criador. A humanidade tem um grande desafio diante de si e está enfrentando um grande risco em sua emergência na comunidade maior. Portanto, é necessário encontrar a força que irá capacitar vocês a unirem os vossos povos e a tomar o vosso lugar na comunidade maior como uma raça livre e autodeterminada. Este poder deve vir de dentro das pessoas e deve ser reforçado pelas forças maiores para o bem, que existem tanto dentro do vosso mundo como na comunidade maior. Talvez haverá pessoas que irão rejeitar as nossas palavras e aconselhamento, rejeitando completamente o que estamos apresentando. Elas podem ter suas próprias preferências nesta questão. Elas podem ter seu próprio medo e senso de inadequação. Talvez elas já tenham se tornado vítimas das persuasões da intervenção e não queiram considerar que elas possam estar em erro. Talvez elas estejam simplesmente com medo demais de enfrentar este grande desafio. Talvez elas queiram escapar disso indo para suas inquietações e preocupações pessoais. Mas o que está realmente sendo pedido aqui é o poder e a presença desta inteligência espiritual que nós chamamos de conhecimento, que é a fonte de vossa real consciência. Contudo, o que vocês podem não perceber é que esta é a própria fonte e vínculo de toda a espiritualidade no universo. As expressões de espiritualidade e os rituais de espiritualidade, os grandes instrutores e emissários de espiritualidade são numerosos demais para se contar no universo. As filosofias e as metodologias são únicas às suas culturas e história. Mas no cerne está este poder misterioso e profundo que capacita você a ver, saber e agir em harmonia com o Criador de toda a vida. Certamente a nossa presença e nossas palavras podem ser rejeitadas e negadas. Mas com o conhecimento, isto não será o caso. Porque estamos certos de que estamos apresentando a verdade com o melhor de nossa capacidade. Os vossos aliados de fora do mundo nos enviaram aqui em uma missão em grande serviço à humanidade. A integridade de nossa missão e de nossa apresentação é real e genuína. Não é meramente uma questão de perspectiva ou percepção. Nós devemos depender deste poder espiritual dentro de você, o leitor e recipiente de nossa mensagem. Porque de fato, nós estamos revelando mais do que nossas palavras podem transmitir. Nós estamos revelando uma realidade inteira de vida no universo. Nós estamos abrindo a porta para os grandes mistérios que a humanidade ainda não penetrou, e que em alguns casos nem mesmo considerou. Embora nós sejamos muito diferentes de vocês e embora nós pratiquemos a nossa espiritualidade de maneiras que são únicas para nós e às quais vocês não poderiam verdadeiramente se adaptar, o que nós enfatizamos é absolutamente fundamental para o vosso ser, para a vossa natureza e para a vossa realidade.
O conhecimento não é simplesmente um grande potencial que vive dentro de vocês. Ele é o elemento mais vital que pode assegurar a vossa liberdade e mantê-la, tanto agora como no futuro. Existe a liberdade de se viver de acordo com a vossa consciência, e então existe a liberdade de se encontrar o conhecimento dentro de si mesmo. A menos que você tenha esta primeira liberdade, será muito mais difícil de encontrar a segunda. Primeiro você deve sobreviver e continuar livre, e então a oportunidade está lá para você ganhar acesso à inteligência espiritual maior que vive dentro de você. Encontrar esta liberdade e este conhecimento lhe dá insight sobre a realidade e o significado da vida no universo. Isto lhe dá uma grande esperança, e nós devemos enfatizar aquilo que lhe dá uma grande esperança: conhecimento, liberdade, força. Estas são as coisas que vocês devem cultivar agora. No futuro, as diferenças entre vocês como seres humanos se tornarão cada vez mais insignificantes. Duas coisas vão ofuscá-las. A primeira serão as forças da comunidade maior, que irão desafiar o vosso direito essencial de estar no mundo como uma raça livre. Isto coloca todo mundo no mesmo barco. A segunda será a realidade do conhecimento dentro de você, que irá buscar unir você com outros a fim de lhe dar este conhecimento, esta liberdade e esta força. Descobrir este conhecimento não é meramente uma opção e não é meramente o objetivo de indivíduos excepcionais. Isto representa a essência de vossa luta por liberdade. O conhecimento irá revelar isto a você e irá confirmar as nossas palavras. Além de vossas preferências e crenças, isto é muito verdadeiro. Nós temos confiança aqui, porque isto é onde colocamos a nossa fé, na bondade essencial e sabedoria em potencial que reside dentro da família humana. Caso contrário, a nossa grande tentativa de soar um alarme e trazer uma conscientização sobre a comunidade maior ao mundo, irá fracassar. Não fará efeito aqui. Este fracasso tem graves consequências, porque a humanidade ainda não entende o seu predicamento, nem entende no que ela deve depender para alcançar sucesso. O Criador deseja que a humanidade seja uma raça livre no universo, mas isto é com vocês. Depende do que vocês escolherem acreditar, o que vocês escolherem fazer e o que vocês escolherem enfatizar. A intervenção é muito secreta e muito clandestina. Somente aqueles que foram impactados diretamente por ela ou que foram contactados diretamente estão cientes de sua presença, e estão sujeitos a persuasão e manipulação consideráveis, como temos descrito. Portanto, quem está em posição de realmente saber por própria vontade? Nós provemos uma perspectiva que vocês não poderiam ter de outro modo. Nós provemos insights sobre as realidades importantes sobre a vida na comunidade maior, às quais você não tem acesso. E nós atestamos aqueles de vocês que já começaram a sentir estas coisas dentro de si mesmos. A nossa mensagem serve como uma confirmação desses insights profundos. Mas a questão permanece: pode você saber aquilo que você sabe, pode você seguir aquilo que você sabe e pode você responder a partir desta parte mais profunda de si mesmo e compartilhar isto com outras pessoas? Em breve nós teremos que deixar a vizinhança de vosso mundo, porque enquanto o primeiro conjunto de discursos foi revelado, a intervenção se tornou consciente de nossa presença aqui e começou uma busca minuciosa e determinada por nós. Nós devemos escapar antes disto acontecer, e mesmo aqui o nosso escape carrega em si grandes perigos para nós. A nossa partida não irá passar despercebida. E haverá uma tentativa de nos seguir e nos encontrar onde quer que nós iremos. Não podemos retornar aos nossos mundos de origem, porque isto levaria à descoberta deles. Nós devemos buscar esconderijo em uma distância maior. A partir desta próxima posição, não poderemos testemunhar as atividades da intervenção que estão em andamento. Portanto, nestes dois conjuntos de relatórios, nós devemos lhes dar tudo o que vocês irão precisar para prosseguir por vocês mesmos. Contudo, a nossa assistência como observadores vai terminar em breve. Mesmo enquanto nós apresentamos estas palavras, nós estamos preparados para partir.
Portanto, nós comunicamos em grande pressa com um senso de urgência. Contudo, nós devemos nos perguntar: quem pode realmente nos ouvir e levar a sério o que estamos dizendo? E quem irá agir sobre estas palavras com sua própria convicção interior? Não estamos aqui para liderar vocês ou para sermos líderes para a humanidade. A humanidade precisa ter seus próprios líderes. Contudo, quem irá assumir este manto de responsabilidade? Quem irá ter a convicção interior? Quem é forte o bastante com o conhecimento para ver, saber e sentir a realidade do que estamos apresentando, ao ponto em que possam agir e começar a falar ousadamente contra a intervenção? Nós não podemos responder estas perguntas. Somente vocês podem respondê-las. Nós podemos lhes prover vislumbres da vida no universo e um entendimento essencial da natureza e atividades da intervenção e aqueles que estão intervindo que. Contudo, não podemos responder a cada pergunta e de fato, não são respostas que vocês estão precisando tanto quanto precisam de convicção interior para ver, saber e agir. Nosso maior desejo é que possamos estimular isto dentro de um número suficiente de pessoas de forma que um movimento irá surgir para neutralizar a intervenção e para demonstrar a desaprovação da humanidade a respeito destes convidados indesejados. Isto seria um início benéfico. Mas é somente um início, pois precisa haver uma conscientização da realidade da comunidade maior. E precisa haver um entendimento sóbrio e profundo daquilo que a humanidade deve fazer a fim de assegurar a sua liberdade e seu bem-estar nesta arena maior e muito mais complexa de vida inteligente. Tem sido nosso desejo que nós não lancemos um espectro sombrio ou temeroso a respeito da vida no universo, porque de fato existem muitas criações maravilhosas e surpreendentes. Existem muitas sociedades que atingiram estados muito altos de consciência. Contudo, estas ainda permanecem na minoria das manifestações de vida inteligente através desta galáxia até o ponto em que estamos cientes, e nós temos encontrado muitos outros que viram coisas que nunca vimos. Para a humanidade entrar neste novo panorama de vida, vocês devem ter uma orientação quanto ao que existe ali e o que esperar e como vocês devem funcionar e se comportar. Ninguém no mundo está preparado para lhes dar este aconselhamento, pois como alguém poderia saber? É necessário os vossos aliados, os aliados da humanidade, para prover esta perspectiva e esta orientação. De outro modo, vocês se sentiriam sozinhos e tão vulneráveis que vocês iriam desanimar e render-se à persuasão daqueles que buscam ganhar controle de vocês e de vosso mundo. Agora nós gostaríamos de dizer algo sobre o indivíduo que está recebendo esta comunicação. Marshall V. Summers não é simplesmente um homem que foi escolhido involuntariamente para uma grande tarefa. Ele foi enviado ao mundo com este propósito. Ele é um homem que foi enviado com uma missão divina, para ajudar a preparar a humanidade para os seus encontros com a comunidade maior e para representar o ensinamento da comunidade maior no mundo, um ensinamento dentro do caminho do conhecimento da comunidade maior. Muitos anos atrás, houve uma tentativa de nossa parte de chegar a ele diretamente. Ele foi chamado a uma localidade em uma área montanhosa e foi preparado para seu contato conosco. Vários membros de nosso grupo fizeram a perigosa jornada para dentro deste mundo, mas infelizmente a missão deles nunca foi completada. Uma vez que eles foram descobertos pela intervenção, eles tiveram que destruir a si mesmos e sua nave, não deixando para trás evidência alguma de nossa presença no mundo. Isto marcou um grande fracasso. E a perda de 4 indivíduos muito preciosos. Só restaram 5 de nós agora. E nós estamos, novamente, enfrentando grande perigo. A preparação para o nosso contato com este indivíduo foi longa e com muitos atrasos. Primeiro, ele tinha que se tornar o recebedor para o ensino da comunidade maior. Ele tinha que se tornar seu primeiro estudante. Então ele tinha que tomar uma posição a partir da qual ele poderia representar este novo limiar de entendimento para a humanidade. Certas pessoas foram chamadas para auxiliá-lo, das quais nem todas puderam fazê-lo.
Muitos destes atrasos, que foram largamente além de seu controle, atrasaram a nossa apresentação. É por isto que nós estamos atrasados em lhes dar os nossos discursos e nossos relatórios. Tem sido um grande desafio para este indivíduo receber e aceitar tal responsabilidade. Ele não pediu por isso. No entanto, ele nasceu com isso. E com todos os atrasos, a chance de sucesso se tornou mais uma preocupação para nós. É por isto que neste momento nós precisamos falar com grande ênfase. E precisamos repetir a nossa mensagem essencial para que possamos nos certificar que ela está sendo ouvida e compreendida. A cada mês e a cada ano agora ela é preciosa. Cada mês e cada ano que a humanidade permanece despreparada para a comunidade maior, a situação fica mais difícil e mais grave. Por 2 vezes nós tivemos que mudar a nossa posição em vosso sistema solar. Não podemos lhes contar mais, pois não queremos dar evidências de nossa presença aos vossos adversários. Em nossas próprias histórias, para aqueles de nós que permanecem, foi igualmente difícil apresentar uma mensagem muito similar para nossas próprias culturas. Nós fomos recebidos com incredulidade, zombaria, choque. A ideia de que nossos mundos poderiam sofrer intervenção por forças que não eram amigáveis a nós foi algo para o qual nossas raças estavam totalmente despreparadas. Nós acreditávamos, como vocês também, vivendo em um estado de isolamento, que nós éramos privilegiados e que tínhamos as graças dos poderes divinos. Nós só podíamos supor que as visitações iniciais, que foram executadas tão secretamente como elas são em vosso mundo, eram para um benefício maior. Essa era a nossa suposição. Uma preparação real só pôde começar quando um grupo tal como nós encontrou e aconselhou certos indivíduos em nossos respectivos mundos, a fim de entregar um alerta e uma conscientização. Contudo, nós precisamos continuar enfáticos em nossa confiança de que ainda existe tempo para a humanidade neutralizar e parar a intervenção. No entanto, para que isto aconteça, este indivíduo precisa ser reconhecido e auxiliado. Vocês devem falar ousadamente em nome desta mensagem que estamos dando, e vocês devem auxiliá-lo em falar em nome dela. Ele muito pouco apoio no mundo. Existem grandes obstáculos. A intervenção está ciente dele mesmo neste momento está buscando frustrá-lo. Esta mensagem que nós estamos transmitindo para vocês foi confiada a este indivíduo para entregar a vocês em uma forma pura, da forma mais pura possível. Nós temos confiança que ele tem sido capaz de fazer isso. Ele também recebeu o ensino da comunidade maior, que é a única preparação no mundo para preparar pessoas em um caminho do conhecimento da comunidade maior. Nos sentimos muito honrados de poder apresentar esta informação. E lamentamos os muitos atrasos que nos impediram de dar esta informação mais cedo. Nós estamos trabalhando contra forças poderosas, e precisamos aguardar a prontidão daqueles que podem nos receber e que podem plantar as sementes que estamos apresentando aqui nestes relatórios. Nós transmitimos o que acreditamos ser o essencial para o vosso bem-estar e vossa sobrevivência. Nós deixamos de fora muitas outras coisas que vocês talvez fossem achar muito fascinantes, mas que não são fundamentais para a vossa necessidade. Nós nos preocupamos muito em não turvar a questão essencial com detalhes não essenciais. E de fato detalhes demais simplesmente tornam a nossa comunicação parecer mais inexplicável. Nós falamos em nome de vossos aliados, que existem em número considerável e que representam muitas raças. Todos nós, sendo em 9 indivíduos, viemos de mundos diferentes, e contudo compartilhamos a mesma missão porque nós somos fortes com o conhecimento. Nós queremos para a humanidade aquilo que queremos para nós mesmos, que é a autossuficiência, a criatividade, a liberdade contra intrusões e a vida sem conflitos e guerras. O direito de se estar em vida para alcançar um propósito maior e responder a um chamado maior que o Criador deu a todos como um potencial, é isto que nós buscamos afirmar para nós mesmos e para a família humana. Contudo, e como é o caso em seu mundo, existem forças e persuasões poderosas que se colocam no meio do caminho desta descoberta e realização.
Então nós trabalhamos por trás dos bastidores para defender a liberdade e o conhecimento em todos os seres sencientes, até mesmo nos coletivos, até mesmo nos impérios que são agressivos e destrutivos, até mesmo nos indivíduos desonestos e sem escrúpulos. Nós temos ciência de muitas raças no universo que demonstram o conhecimento e a falta de conhecimento. Vocês terão a oportunidade de aprender sobre estas coisas no futuro se vocês puderem assegurar a sua liberdade agora. A humanidade está senão no início de suas grandes realizações. Contudo, sua atual imprudência, seus conflitos tribais e sua degradação ambiental, todas estas coisas ameaçam a possibilidade de vocês terem a chance de conquistar um estado maior de vida para o seu povo. A intervenção agora parece uma intrusão rude em uma situação que já é difícil. Mas como tantas vezes é o caso, as grandes demonstrações da natureza provam ser redentoras se puderem ser reconhecidas e utilizadas adequadamente e propriamente. Aquilo que parece ofuscar a humanidade é a única coisa que pode unir a humanidade e trazer um fim aos conflitos tribais. Cada pessoa no mundo deve aprender sobre a comunidade maior e a verdade sobre a intervenção no mundo. Elas devem aprender sobre a intervenção antes dela realizar sua ocupação. Qualquer progresso a este respeito é uma bênção. Qualquer fracasso a este respeito prejudica toda a vida em seu mundo. Embora um indivíduo tenha sido o fardo e o privilégio de trazer a nossa mensagem ao mundo e de receber o ensinamento da comunidade maior, vai depender de muitas pessoas em muitas culturas para compartilharem este entendimento e esta preparação e para traduzi-lo em muitas línguas diferentes em seu mundo. A necessidade por liberdade e o desejo por liberdade são universais. Essencialmente a nossa mensagem e o caminho do conhecimento resumem-se em liberdade, a liberdade de viver livremente em seu próprio mundo sem servidão a outra raça e sem intrusão ou intervenção de outra raça, e a liberdade de encontrar o conhecimento e de realizar a si mesmo em sua grande jornada aqui na vida física. Tudo resume-se em liberdade. Quando os líderes religiosos do mundo e os líderes políticos do mundo reconhecerem que possuem um interesse fundamental em comum e uma missão em comum de defender a família humana, então eles poderão aplicar todos os seus recursos a este respeito. Isto irá ofuscar grandemente as suas discordâncias e hostilidades uns para com os outros. A questão então para você é livre para saber estas coisas das quais estamos falando? Você é livre para responder. Você é livre para falar ousadamente contra a intervenção. O ensino sobre liberdade começa agora mesmo. Este é o primeiro passo. Este não é um tempo para ambivalência ou complacência. Este não é um tempo para simplesmente se projetar queixas e desconfiança sobre o mundo. À medida que a humanidade estiver dividida e ignorante sobre a vida além de suas fronteiras, ela está vulnerável e sem uma segurança real. A sua oposição uns aos outros é improcedente. A verdade é, vocês não possuem defesa contra o exterior. Caso vocês defendam com sucesso o seu direito de ser a raça preeminente neste mundo e de viver com liberdade e cultivar a liberdade dentro da família humana e dentro das sociedades humanas, então vocês terão a oportunidade de encontrar e conhecer os seus aliados. Isto será uma grande revelação e um senso de retorno ao lar para vocês. Até lá, há um grande trabalho para ser feito. E cada pessoa tem a possibilidade de fazer este grande trabalho.